Foi 82 anos de vida, e Francisco Salazar ainda conseguia caminhar pelos corredores de sua mansão no Morumbi sem fazer ruído. Era uma habilidade que havia desenvolvido sem querer ao longo dos últimos 5 anos, desde que percebeu que sua presença fazia as conversas cessarem e os sorrisos se tornarem forçados. Naquela tarde de quinta-feira, Francisco desceu as escadas de mármore em direção à biblioteca, onde planejava ler como fazia todas as tardes há décadas. O ritual o acalmava. Sentava na poltrona que fora de seu pai, abria um livro sobre engenharia ou arquitetura e deixava o tempo passar enquanto o sol dourado de São Paulo se filtrava pelas cortinas de seda. Mas as vozes vindas da sala de estar o fizeram parar no meio do corredor. Eram seus filhos, Roberto e Márcia, conversando em tom conspiratório que ele conhecia muito bem. Era o mesmo tom que usavam quando eram adolescentes e tramavam algo que sabiam que ele não aprovaria. Pai está cada vez mais senil, dizia Roberto, seu filho de 55 anos, diretor de uma empresa de marketing que Francisco havia financiado 3 vezes nos últimos 10 anos. Ontem perguntou 3 vezes que dia era. 3 vezes, Márcia, na mesma conversa. E você viu como ele tratou aquela faxineira na semana passada? Acrescentou Márcia, 48 anos, formada em administração em Paris com dinheiro do pai, mas que nunca havia trabalhado um dia sequer na vida. Dando gorjeta de R$ 500 só porque era aniversário da filha dela. R$ 500 para uma faxineira! Francisco se encostou na parede fria do corredor, o coração batendo forte contra as costelas. Suas mãos, marcadas pela idade, mas ainda firmes, tremeram ligeiramente ao escutar as palavras de seus próprios filhos. Rosa havia trabalhado em sua casa por 3 anos e jamais havia pedido 1 centavo além do salário. A gratificação havia sido ideia dele, porque sabia que ela estava economizando para comprar material escolar para Isabela. Roberto, precisamos conversar seriamente com o Dr. Mendes sobre isso, continuou Márcia, sua voz carregada de uma preocupação falsa que Francisco reconhecia imediatamente. Se pai continuar assim, pode acabar doando metade da fortuna para qualquer um que apareça com uma história triste. Já pensei nisso, irmã, respondeu Roberto com aquela voz calculista que usava nas reuniões de negócios. Talvez seja a hora de assumirmos o controle das finanças dele. Para protegê-lo, claro, podemos alegar senilidade precoce. Francisco sentiu como se o ar tivesse saído completamente de seus pulmões. 57 anos construindo uma empresa do zero, criando 2 filhos sozinho após a morte prematura de Helena, sacrificando fins de semana e feriados para dar-lhes o melhor, e era assim que falavam dele, como um obstáculo entre eles e o dinheiro. A única pessoa que ele realmente escuta ultimamente é aquela Rosa, a faxineira, disse Márcia com um desdém que cortava como navalha. É patético como ele se ilumina quando ela conta sobre a filhinha. Age como se fosse o avô que nunca conseguiu ser. Isabela, corrigiu Roberto com impaciência. A menina tem 9 anos, Márcia, e pai realmente age como se ela fosse neta dele. É embaraçoso quando ele fala dela para os amigos. Isabela tirou 10 em matemática. Isabela quer ser engenheira. Os outros devem pensar que ele perdeu completamente o juízo. Francisco fechou os olhos com força, tentando controlar a mistura explosiva de raiva e tristeza que subia em sua garganta. Isabela era realmente especial para ele. Nos últimos 3 anos, desde que Rosa começou a trabalhar em sua casa, a menina ocasionalmente a acompanhava nas férias escolares ou quando não havia ninguém para cuidar dela. Era uma criança doce, curiosa, que fazia perguntas inteligentes sobre seus livros e escutava suas histórias sobre os edifícios que havia construído com uma atenção genuína que seus próprios filhos nunca haviam demonstrado. Quando mostrava a Isabela as plantas de seus projetos mais importantes, ela estudava cada linha com seriedade, perguntava sobre materiais, sobre fundações, sobre como os prédios conseguiam ser tão altos sem cair. Quando papai morrer, vamos ter que lidar com essas pessoas, disse Roberto friamente, como se estivesse discutindo a demissão de um funcionário. Espero que elas não tenham esperanças de herdar alguma coisa. Seria ridículo. Claro que não herdarão nada, riu Márcia com uma crueldade que Francisco não sabia que ela possuía.
Somos os únicos filhos legítimos. Tudo vem automaticamente para nós. Rosa pode procurar outro emprego e levar a filhinha junto. Francisco sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva e decepção profundas que doíam como fogo. Durante décadas, sacrificou tudo por seus filhos. Trabalhou 16 horas por dia para dar-lhes o melhor. Pagou as escolas mais caras de São Paulo, universidades no exterior que custaram uma fortuna. Apartamentos de luxo quando se casaram, carros importados, viagens pela Europa. Quando Roberto decidiu abrir sua empresa de marketing, Francisco investiu R$ 2 milhões sem pestanejar. Quando o negócio faliu 2 anos depois, cobriu todos os prejuízos e financiou uma segunda tentativa. Quando Márcia se divorciou do primeiro marido, Francisco pagou os advogados mais caros da cidade e ainda deu a ela um apartamento em Ipanema para recomeçar a vida. E era assim que o viam, como um velho senil que precisava ser controlado até morrer. Você sabe o que me incomoda mais? Continuou Márcia, sua voz cheia de irritação genuína. É como ele olha para aquela menina, como se ela fosse especial, como se ela valesse mais que nós. É porque ela o manipula, disse Roberto com convicção. Crianças sabem fazer isso. Ela provavelmente sabe exatamente o que dizer para conquistá-lo. Tio Francisco isso, tio Francisco aquilo, é calculado. Francisco balançou a cabeça em silêncio. Roberto estava completamente errado. Isabela não o manipulava porque nem sabia quem ele realmente era. Para ela, ele era apenas o tio Francisco, um senhor gentil que gostava de conversar sobre prédios e que sempre perguntava sobre sua escola. Ela não fazia ideia de que ele era milionário. Achava que ele era apenas um aposentado que gostava de ler. Lembra quando ela perguntou se ele queria ver o desenho dela do prédio mais alto do mundo? Zombou Márcia. E ele ficou ali 20 minutos ouvindo ela explicar cada detalhe. 20 minutos, Roberto. Ele nunca teve tanta paciência conosco quando éramos crianças. Francisco sentiu uma pontada no coração. Era verdade. Quando Roberto e Márcia eram pequenos, ele estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre com alguma reunião urgente ou projeto importante. Havia perdido apresentações escolares, jogos de futebol, peças teatrais. Sempre prometia que compensaria depois, mas depois nunca chegava. Helena costumava reclamar disso antes de morrer. Francisco, dizia ela com aquela voz suave mas firme, dinheiro eles sempre terão, memórias com o pai, só agora. Mas ele não havia escutado. Pensava que estava construindo o futuro deles, que eles entenderiam quando fossem mais velhos. Agora, aos 82 anos, com tempo de sobra e uma solidão que doía nos ossos, ele finalmente entendia o que Helena tentava dizer. E, ironicamente, era uma menina que não era nem sua neta que lhe dava a chance de ser o avô que nunca conseguira ser pai. De qualquer forma, disse Roberto voltando ao tom conspiratório, precisamos agir logo. Pai não pode viver para sempre, e se ele continuar com essas excentricidades, pode acabar mudando o testamento ou fazendo alguma loucura. Impossível, disse Márcia com segurança. O testamento foi feito há 5 anos. Tudo vem para nós. Além disso, para mudar seria preciso ir ao cartório, e você sabe como ele detesta burocracia. Francisco quase sorriu apesar da dor. Se seus filhos realmente o conhecessem, saberiam que ele não detestava burocracia quando se tratava de algo importante. Havia construído um império baseado em contratos detalhados e documentação meticulosa. Se quisesse mudar alguma coisa, mudaria. Mesmo assim, insistiu Roberto, vamos acelerar o processo com o Dr. Mendes. Se conseguirmos que ele declare pai mentalmente incapaz, podemos assumir o controle total. É para o bem dele. E para o nosso bem também, acrescentou Márcia rindo. Imagina a herança ficando nas mãos de uma faxineira e da filha dela. Papai pode estar ficando senil, mas não chegou a esse ponto ainda. Francisco subiu as escadas lentamente, cada degrau pesando como chumbo derretido. Suas pernas, que haviam caminhado por canteiros de obras durante décadas, pareciam frágeis como galhos secos. Em seu escritório, sentou-se na poltrona de couro que havia sido de seu pai,
e olhou pela janela para o jardim onde Rosa trabalhava, cortando as rosas brancas que Helena tanto amava. Rosa tinha 42 anos e trabalhava como faxineira há 20 anos para sustentar a filha sozinha. Francisco conhecia sua história porque, ao contrário de seus filhos, ele realmente conversava com as pessoas que trabalhavam para ele. Rosa havia engravidado aos 19 anos de um namorado que desapareceu quando soube da gravidez. Criou Isabela sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes, até conseguir uma posição fixa na empresa de limpeza que atendia vários escritórios em São Paulo. Era uma mulher de dignidade impressionante, que nunca pediu nada além de seu salário. Quando Francisco ofereceu a casinha dos fundos para ela morar com Isabela, dizendo que seria mais conveniente ter alguém cuidando da propriedade, ela insistiu em pagar um aluguel simbólico, mesmo ele dizendo que não era necessário. Quando Francisco perguntava sobre Isabela, o rosto de Rosa se transformava completamente. A mulher cansada e reservada se tornava uma mãe radiante, falando da filha com um orgulho que fazia Francisco se lembrar de como era quando Roberto e Márcia eram pequenos e ele ainda tinha sonhos para eles. Mas aqueles dias pareciam muito distantes agora. Tão distantes que às vezes Francisco se perguntava se realmente haviam existido ou se eram apenas uma ilusão criada pela nostalgia. Francisco passou o resto da tarde no escritório pensando. Não almoçou, não jantou. Ignorou as batidas na porta e as chamadas preocupadas de Rosa, perguntando se ele estava bem. Como podia estar bem depois de descobrir que seus próprios filhos o consideravam um estorvo vivo entre eles e o dinheiro? As palavras deles ecoavam em sua mente como uma música horrível que não conseguia parar de tocar. Quando papai morrer, se conseguirmos que ele declare pai mentalmente incapaz, espero que elas não tenham esperanças de herdar alguma coisa. Na madrugada, ainda acordado na poltrona, Francisco tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Francisco acordou com uma clareza mental que não sentia há anos. Vestiu seu melhor terno, o mesmo azul marinho que usava nas reuniões mais importantes da empresa. Fez a barba com o mesmo cuidado de quando ainda dirigia a construtora e desceu para o café da manhã com passos firmes. Rosa estava na cozinha preparando suas torradas integrais e café passado na hora, como fazia todos os dias há 3 anos. Quando o viu, sorriu com aquele sorriso genuíno que se tornara a melhor parte das manhãs de Francisco. Não era um sorriso interesseiro ou forçado. Era simplesmente a expressão natural de alguém que ficava contente em vê-lo bem. Bom dia, Sr. Francisco. Como passou a noite? Fiquei preocupada quando o senhor não jantou ontem. Passei muito bem, Rosa. Muito bem mesmo. Francisco se sentou à mesa da cozinha, algo que seus filhos sempre criticavam veementemente. Diziam que não era apropriado o patrão comer na cozinha com a funcionária, que isso quebrava hierarquias sociais importantes. Mas Francisco gostava da cozinha. Era o único lugar da casa onde se sentia realmente em casa. A sala de jantar formal, com sua mesa para 12 pessoas e cristais caríssimos, sempre lhe pareceu fria e pretensiosa. Na cozinha, com Rosa preparando o café e Isabela às vezes fazendo o dever de casa na mesinha do canto, tudo parecia normal, humano. Rosa, pode se sentar um momento? Quero conversar com a senhora sobre algo importante. Rosa pareceu genuinamente preocupada. Secou as mãos no avental e se sentou na cadeira em frente a ele, as sobrancelhas franzidas de ansiedade. Fiz algo errado, Sr. Francisco? Se fiz, por favor me diga. Posso melhorar. Não, Rosa. A senhora nunca fez nada errado. Na verdade, a senhora é a única pessoa nesta casa que me trata como gente, e não como um velho inconveniente, esperando a hora de morrer. Rosa baixou a cabeça, claramente desconfortável com o elogio. Senhor Francisco, o senhor sempre foi um patrão justo comigo. Sempre me tratou com respeito, coisa que nem todos os patrões fazem. E a senhora sempre mereceu respeito. Francisco fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rosa, me conte mais sobre Isabela. Como ela está se saindo na escola este ano? O rosto de Rosa se iluminou instantaneamente, como sempre acontecia quando falava da filha.
Era uma transformação linda de se ver. A mulher reservada e cuidadosa se tornava uma mãe radiante e orgulhosa. Ah, Sr. Francisco, ela está indo tão bem. Terminou o terceiro ano com média 9,5. A professora disse que ela é a melhor aluna de matemática da turma. E na feira de ciências, ela fez um projeto sobre estruturas de pontes que impressionou até a diretora. Francisco sorriu. Era a primeira vez em meses que sorria de verdade, um sorriso que nascia do peito e chegava aos olhos. Ela mencionou isso mesmo. E o que mais ela anda estudando? Senhor Francisco, o senhor não vai acreditar. Rosa se inclinou para a frente, os olhos brilhando de orgulho. Ela pegou livros de engenharia na biblioteca da escola. Livros para adolescentes, claro, mas ela quer entender como os prédios são construídos. Diz que quando crescer, vai ser engenheira civil como... Bem, como o senhor foi. Francisco sentiu uma emoção profunda subindo pelo peito. Ela disse isso mesmo? Disse sim, senhor. Quando eu conto para ela sobre o trabalho do senhor, sobre como o senhor construiu prédios importantes aqui em São Paulo, ela fica fascinada. Fica fazendo 1000 perguntas sobre como é possível fazer um prédio de 30 andares que não cai, como se calcula o peso que cada viga aguenta. Gostaria de conhecê-la melhor, disse Francisco de repente. A senhora se importaria se ela viesse aqui nas próximas férias escolares? Poderia mostrar a ela alguns dos projetos que tenho guardados no escritório, plantas originais, cálculos estruturais, fotos das construções. Rosa hesitou, mordendo o lábio inferior. Senhor Francisco, não quero que a Isabela o incomode. Ela é muito curiosa e fala muito quando se anima com algum assunto. Ela não me incomoda, Rosa. Nenhuma de vocês duas me incomoda. Na verdade, vocês são as únicas pessoas que não me incomodam mais. Havia algo no tom de Francisco que fez Rosa parar e realmente olhar para ele. Viu o cansaço profundo em seus olhos, uma tristeza que ia muito além da idade avançada. Senhor Francisco, aconteceu alguma coisa? Francisco considerou contar a ela sobre a conversa que ouviu na tarde anterior. Queria dividir sua dor com alguém. Queria que alguém entendesse por que acordara naquela manhã, sentindo-se como um homem renascido e furioso ao mesmo tempo. Mas decidiu que não era justo colocar Rosa no meio de problemas familiares que não eram dela. Só me dei conta de algumas coisas importantes, Rosa. E uma delas é que a senhora e Isabela têm sido a verdadeira família desta casa nos últimos anos. Rosa ficou vermelha e baixou os olhos. Senhor Francisco, não diga isso. Nós somos apenas... Vocês são família, interrompeu Francisco gentilmente. Não por sangue, mas por escolha. E às vezes isso vale mais. Naquela tarde, Francisco ligou para seu advogado, Dr. Carvalho, um homem de 60 anos que havia sido colega de turma na faculdade de engenharia e depois se tornara um dos melhores advogados empresariais de São Paulo. Eram amigos há mais de 40 anos. Carvalho, preciso alterar meu testamento urgentemente. Francisco, você mexeu nesse testamento há apenas 2 anos. Tem certeza de que quer mudá-lo novamente? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. O que quer alterar desta vez? Francisco respirou fundo, olhando pela janela do escritório onde Rosa ensinava a Isabela a cuidar das roseiras. A menina escutava com atenção total, fazendo anotações num caderninho. Quero deixar 5 milhões de reais para Rosa Salazar, minha funcionária, e 20 milhões para Isabela Salazar, filha dela, em um fundo fiduciário que só poderá ser acessado quando ela completar 18 anos. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Francisco podia imaginar Carvalho ajustando os óculos e passando a mão pelo cabelo grisalho, como sempre fazia quando estava processando uma informação importante. Francisco, isso é uma quantia muito significativa. 25 milhões ao todo. E seus filhos, Roberto e Márcia? Meus filhos receberão a empresa, que vale aproximadamente 50 milhões, e mais 15 milhões em dinheiro cada um. Ainda é mais dinheiro do que a maioria das pessoas sonha em ter na vida. Mas, Francisco, isso significa que Roberto e Márcia receberão 40 milhões a menos do que receberiam antes. Eles vão questionar sua capacidade mental para tomar essa decisão. Vão alegar que você foi influenciado indevidamente. Francisco riu.
Mas era um riso sem alegria. Deixe eles tentarem, Carvalho. Minha mente nunca esteve mais clara. Francisco, posso perguntar o que motivou essa mudança tão drástica? Rosa parece ser uma boa pessoa, mas isso é muito dinheiro para alguém que você conhece há apenas 3 anos. Francisco se recostou na poltrona e olhou para o teto, onde Helena havia mandado pintar querubins dourados logo depois que se casaram. Ela dizia que anjos traziam boa sorte para os negócios e proteção para a família. Agora, Francisco se perguntava se os anjos a haviam protegido quando ela precisou. Carvalho, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Seus filhos o respeitam? Sim, acredito que sim. Por quê? Eles falam sobre sua morte como se fosse uma promoção no trabalho. Planejam sua herança nas suas costas. Acham que você é um estorvo vivo? Houve uma pausa. Francisco, o que está acontecendo? Francisco contou a Carvalho sobre a conversa que ouvira na tarde anterior. Cada palavra, cada tom cruel, cada plano calculista. Quando terminou, sua voz estava rouca de emoção contida. Entendo perfeitamente agora, disse Carvalho com tristeza. Lamento muito, Francisco. Não precisa lamentar. Precisa me ajudar a tomar uma decisão que faça sentido. Rosa trabalhou 20 anos como faxineira para sustentar uma filha sozinha. Nunca pediu nada além de seu salário. Quando pergunto sobre Isabela, não é porque quer algo de mim, é porque é mãe, e mães falam sobre seus filhos com amor. E a menina? A menina. Francisco sorriu pela primeira vez desde que começara a conversa. A menina tem 9 anos e quer ser engenheira civil. Quer construir coisas importantes. Quando mostro a ela as plantas dos meus projetos, ela estuda cada linha como se fosse um tesouro. Faz perguntas que demonstram que realmente entende o que está vendo. É uma motivação nobre, Francisco. É mais que isso, Carvalho. É justiça. Meus filhos já receberam milhões de mim ao longo dos anos. Apartamentos de luxo, carros importados, empresas que faliram e que eu cobri os prejuízos, viagens, educação, cara. Já tiveram suas heranças em vida. Rosa e Isabela merecem uma oportunidade. E você tem certeza de que quer fazer isso? É irreversível. Tenho certeza absoluta, mas quero adicionar uma cláusula especial. Que tipo de cláusula? Se Roberto e Márcia contestarem o testamento, alegando que eu estava mentalmente incapaz quando o modifiquei, eles perdem completamente sua herança. Tudo vai para Rosa e Isabela. Carvalho assoviou baixinho. Isso é muito severo, Francisco. É necessário. Conheço meus filhos melhor do que eles imaginam. Vão tentar invalidar o testamento na primeira oportunidade. Quero que saibam que isso terá consequências. E se eles aceitarem o testamento sem contestar, então recebem exatamente o que está especificado. A escolha será deles. 2 horas depois, Dr. Carvalho estava no escritório de Francisco, com 2 tabeliões e uma secretária como testemunhas. Francisco assinou o Novo Testamento com mão firme, cada letra uma declaração de independência e vingança justa. Francisco, disse Carvalho enquanto guardava os documentos, posso sugerir uma coisa? Diga. Faça um exame médico completo com o Dr. Mendes na próxima semana. Documente oficialmente que está com perfeita capacidade mental. Se seus filhos tentarem contestar baseados em senilidade, você terá provas médicas recentes. Boa ideia. Marque para segunda-feira. E, Francisco, talvez seja interessante começar a documentar suas interações com Rosa e Isabela. Anote conversas, tire fotos de momentos juntos. Mostre que há um relacionamento genuíno, não influência indevida. Francisco sorriu. Não será difícil. Cada momento com elas é genuíno. Naquela noite, durante o jantar, Roberto e Márcia tentaram mais uma vez convencer Francisco a lhes dar procurações para ajudar com suas finanças. A ironia da situação não passou despercebida. Algumas horas depois de assinar um testamento que reduzia drasticamente suas heranças, eles estavam ali tentando assumir o controle de seu dinheiro. Pai, você está com 82 anos, insistia Roberto, cortando o salmão grelhado que Rosa havia preparado. Não é vergonha alguma precisar de ajuda para administrar uma fortuna tão grande.
E se algo acontecer com você de repente, precisamos estar preparados para cuidar de tudo sem burocracia desnecessária, acrescentou Márcia com aquela falsa preocupação que Francisco agora conseguia identificar claramente. Francisco os observou em silêncio, estudando seus rostos como um engenheiro estuda uma estrutura antes de demoli-la. Viu a ganância disfarçada de cuidado filial, a impaciência mal escondida, a forma como evitavam olhar diretamente para ele quando mentiam. Não preciso de ajuda para administrar meu dinheiro, disse calmamente. Minha mente está perfeitamente clara e minha capacidade de tomar decisões está intacta. Pai, você esqueceu o nome do Dr. Mendes semana passada, insistiu Roberto, e ontem perguntou 3 vezes que dia era. Francisco quase riu da hipocrisia. Roberto, esqueci o nome do Dr. Mendes porque tenho 3 médicos diferentes e às vezes me confundo. Isso não me torna senil. E perguntei que dia era porque estou aposentado há 5 anos. Quando você não tem compromissos marcados, os dias se misturam. Isso é normal. Pai, nós só queremos ajudar, mentiu Márcia com aquela voz melosa que usava quando queria alguma coisa. Sei exatamente que tipo de ajuda vocês querem, respondeu Francisco, levantando-se da mesa. Garanto que não precisarei dela. Subiu para seu quarto, deixando os filhos visivelmente desconcertados. De sua janela, podia ver a luz ainda acesa na casinha dos fundos, onde Rosa ajudava a Isabela com o dever de casa, na mesa pequena da cozinha. Era uma cena simples e bonita. Mãe e filha trabalhando juntas sob a luz amarela da lâmpada, cercadas por livros e cadernos. Francisco se lembrou de como era diferente quando Roberto e Márcia eram pequenos. Helena tentava ajudá-los com as tarefas, mas eles sempre reclamavam, sempre queriam fazer outra coisa. Sempre achavam que tinham coisas mais importantes para fazer. E ele raramente estava presente para ajudar ou supervisionar. Sempre havia uma reunião, uma obra, um problema urgente para resolver. Agora, vendo Rosa e Isabela, Francisco entendia o que havia perdido e por que seus filhos haviam crescido tão distantes e calculistas. Dinheiro demais, atenção de menos. Privilégios demais, responsabilidades de menos. Na segunda-feira seguinte, Isabela veio com Rosa para as férias escolares de julho. Francisco a esperava na biblioteca com alguns dos projetos mais importantes de sua carreira espalhados sobre a mesa. As plantas do edifício comercial de 30 andares na Faria Lima, o projeto do Centro Cultural na Vila Madalena, os cálculos estruturais da ponte que havia projetado para uma cidade do interior. Tio Francisco, gritou Isabela correndo em sua direção assim que entrou na biblioteca. Ela o chamava de tio desde pequena, um título que Francisco valorizava infinitamente mais que qualquer um de seus diplomas universitários ou prêmios profissionais. Olá, minha futura engenheira, sorriu Francisco, agachando-se para abraçá-la. Isabela era pequena para os 9 anos, mas tinha uma energia e inteligência que preenchiam qualquer ambiente. Pronta para aprender como se constrói um edifício? Isabela assentiu entusiasmada, seus olhos já explorando as plantas espalhadas pela mesa. Francisco passou a tarde toda explicando cada detalhe. Plantas baixas, cálculos estruturais, tipos de materiais, fundações, sistemas de segurança. Isabela fazia perguntas inteligentes que mostravam que estava realmente processando a informação. Tio Francisco, por que esta viga é mais grossa que as outras? Como você sabe que o prédio não vai balançar quando venta muito? Quantas pessoas trabalharam para construir isso? Isabela, disse Francisco em determinado momento, deve ser muito difícil construir algo tão alto sem que caia. É o maior desafio da engenharia civil, respondeu Francisco seriamente, tratando-a como trataria qualquer colega de profissão. Tudo precisa estar perfeitamente equilibrado. As fundações precisam ser sólidas como rochas. Cada viga deve estar exatamente no lugar certo. Cada cálculo deve estar perfeito. Como uma família, perguntou Isabela com aquela inocência profunda das crianças que às vezes captam verdades que adultos levam anos para entender. Francisco parou de falar e olhou para aquela menina de 9 anos que acabara de fazer uma analogia que seus filhos de 50 anos nunca compreenderiam. Exatamente como uma família, Isabela.
Tudo precisa estar equilibrado, e as bases precisam ser sólidas e verdadeiras. E se as bases não forem boas? Então, mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona, respondeu Francisco pensando em Roberto e Márcia. Por isso é tão importante escolher materiais de qualidade desde o início e nunca aceitar estruturas fracas, só porque parecem mais baratas ou fáceis. Naquela tarde, como se o destino quisesse testar a paciência de Francisco, Roberto e Márcia apareceram para jantar sem avisar. Francisco viu imediatamente como olharam com desdém e irritação para Isabela, brincando no jardim com um boneco de engenheiro que ele havia comprado para ela. Viu como sussurraram entre si quando Rosa serviu o jantar, como trocaram olhares de superioridade quando Isabela contou animadamente sobre tudo o que havia aprendido sobre construção civil. Pai, por que aquela criança ainda está aqui? Perguntou Márcia durante a sobremesa, falando sobre Isabela como se ela fosse um objeto inanimado. Pensei que as férias dela tivessem acabado. Isabela é bem-vinda em minha casa sempre que quiser vir, respondeu Francisco firmemente. Ela me faz companhia e gosta de aprender. Pai, isso não é apropriado, disse Roberto com aquela voz condescendente que usava quando achava que sabia mais que os outros. Ela é filha da faxineira. Não deveria estar aqui brincando como se fosse da família, usando seus livros, mexendo em seus projetos importantes. Francisco sentiu a raiva subir como lava em vulcão, mas conseguiu manter a voz calma. Isabela é mais família para mim do que vocês têm sido nos últimos anos. Pai, exclamaram os dois ao mesmo tempo, com indignação performática. É a verdade, continuou Francisco sem se alterar. Quando foi a última vez que vocês vieram aqui sem querer alguma coisa? Quando foi a última vez que perguntaram como eu estava e realmente quiseram escutar a resposta? Quando foi a última vez que passaram uma tarde inteira comigo sem olhar o relógio ou o celular? Pai, nós nos preocupamos com você, mentiu Márcia com aquela voz trêmula que ensaiava sempre que precisava soar sincera. Vocês se preocupam com minha conta bancária, corrigiu Francisco. Isabela se preocupa comigo porque gosta de mim, não porque quer herdar minha fortuna quando eu morrer. Pai, você está delirando, disse Roberto com crueldade calculada. Uma criança de 9 anos não pode substituir sua família verdadeira. Isso é patético. Francisco olhou para os 2 filhos que havia criado e sustentado por décadas e sentiu uma mistura de pena e nojo. Vocês têm razão em uma coisa. Ela não pode substituir família verdadeira. Mas vocês deixaram de ser minha família verdadeira há muito tempo. Só não havia percebido até agora. Roberto e Márcia se entreolharam com aqueles olhares conspiratórios que Francisco conhecia desde a infância deles. Era o mesmo olhar que trocavam quando quebravam alguma coisa cara e decidiam mentir sobre o que havia acontecido. Pai, o senhor não está pensando claramente, disse Márcia, mudando de estratégia. Talvez devêssemos chamar o Dr. Mendes para uma avaliação. Minha mente nunca esteve tão clara, interrompeu Francisco. Talvez seja exatamente por isso que estou finalmente vendo vocês como realmente são. E não gosto do que vejo. Naquela noite, após Roberto e Márcia saírem visivelmente frustrados e sussurrando entre si na porta, Francisco caminhou até a casinha dos fundos. Rosa estava ajudando Isabela com a lição de matemática na mesa pequena da cozinha. A cena era tão doméstica e acolhedora que Francisco sentiu um aperto no peito. Com licença, disse Francisco, batendo delicadamente na porta aberta. Posso interromper? Tio Francisco, sorriu Isabela deixando o lápis de lado. Vem ver minha lição de matemática. Acertei todos os problemas de fração. Francisco se sentou ao lado dela e revisou cuidadosamente cada exercício. Cada resposta estava correta. Cada cálculo feito com capricho e atenção aos detalhes. Havia até desenhos pequenos nas margens, flores, estrelas, casinhas. Muito bem, Isabela. Você realmente tem talento para números. Vai ser uma engenheira excelente. Tio Francisco, disse Isabela com aquela seriedade que as crianças às vezes demonstram quando fazem planos importantes. Quando eu crescer e me formar em engenharia, posso construir um prédio especial para o senhor. Francisco sentiu uma emoção tão profunda que quase não conseguiu responder.
Gostaria muito disso, querida. E vamos trabalhar juntos? O senhor pode me ensinar tudo sobre como fazer fundações que nunca quebram? Se eu ainda estiver aqui quando você se formar, adoraria trabalhar com você. Rosa observava a conversa com lágrimas brilhando nos olhos. Conhecia Francisco há 3 anos e nunca o havia visto tão genuinamente feliz quanto quando conversava com Isabela. Também nunca havia visto sua filha tão interessada em alguma coisa quanto quando Francisco explicava seus projetos de engenharia. Rosa, disse Francisco depois que Isabela voltou a se concentrar na lição, posso falar com a senhora lá fora por um momento? Caminharam até o jardim onde as rosas de Helena floresciam sob a luz prateada da lua cheia. O perfume das flores estava mais forte à noite. E Francisco se lembrou de como Helena costumava caminhar por ali nas noites de insônia, dizendo que as flores a acalmavam. Rosa, quero lhe fazer uma pergunta muito importante, disse Francisco, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se algo acontecesse comigo amanhã, o que a senhora faria? Rosa pareceu genuinamente assustada. Senhor Francisco, por favor, não fale assim. É apenas uma pergunta hipotética. Preciso entender qual é sua situação real. Rosa suspirou e olhou para a casinha onde Isabela continuava fazendo a lição. Bem, senhor Francisco, se algo acontecesse com o senhor, eu teria que procurar outro emprego imediatamente. Talvez conseguisse algo similar em outra casa, mas seria difícil encontrar patrões tão gentis quanto o senhor. E Isabela? Seria o mais difícil, admitiu Rosa com voz triste. Talvez tivéssemos que voltar para a casa da minha irmã, em Poços de Caldas, até eu conseguir me estabelecer novamente. Seria muito difícil para Isabela mudar de escola no meio do ano, deixar os amiguinhos que fez aqui. Francisco assentiu. Era exatamente a resposta que esperava. Rosa não tinha planos ambiciosos nem esquemas elaborados. Tinha apenas as preocupações práticas e imediatas de uma mãe que queria dar estabilidade à filha. E quanto aos sonhos de Isabela? Ela realmente quer ser engenheira ou está só repetindo algo que ouviu? Rosa sorriu com orgulho genuíno. Senhor Francisco, desde que o senhor mostrou aqueles primeiros projetos para ela, Isabela não fala de outra coisa. Ela desenha prédios em todos os cadernos, pede livros sobre construção na biblioteca da escola, faz perguntas para a professora sobre matemática aplicada à engenharia. E a senhora? Quais são seus sonhos além de cuidar da Isabela? Rosa ficou em silêncio por um momento, como se ninguém jamais lhe tivesse feito essa pergunta. Bem, senhor Francisco, tenho 42 anos e trabalho como faxineira desde os 20. Não me envergonho do meu trabalho. É trabalho honesto e digno. Mas às vezes penso como seria se tivesse tido oportunidades diferentes. Que tipo de oportunidades? Estudar, talvez. Sempre fui boa em português e matemática na escola, mas tive que abandonar os estudos quando engravidei da Isabela. Às vezes, imagino como seria ter uma profissão que me permitisse ajudar outras pessoas. Trabalhar numa escola, quem sabe, ou numa instituição que cuida de crianças. Francisco ficou impressionado com a modéstia e sabedoria de Rosa. Mesmo falando de sonhos não realizados, não se vitimizava nem culpava ninguém. Simplesmente aceitava sua realidade enquanto trabalhava para dar o melhor futuro possível à filha. Rosa, a senhora é uma mulher extraordinária e uma mãe ainda mais extraordinária. Isabela tem muita sorte de ter a senhora. Obrigada, senhor Francisco. Isso significa tudo vindo do senhor. Naquela noite, Francisco dormiu melhor do que havia dormido em anos. Pela primeira vez desde a conversa que ouvira entre Roberto e Márcia, sentia paz interior. Tinha certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa. Na semana seguinte, Roberto e Márcia apareceram acompanhados do Dr. Mendes, médico da família há 15 anos. Era um homem competente e honesto que Francisco respeitava, mas que também era susceptível à influência de pessoas convincentes. Pai, estamos preocupados com alguns comportamentos seus recentes, disse Roberto, assumindo um tom formal e preocupado. Pedimos ao Dr. Mendes para fazer uma avaliação completa de sua capacidade mental. Francisco olhou para o médico com divertimento mal disfarçado. Tinha curiosidade para saber
Que tipo de história seus filhos haviam inventado. Dr. Mendes, que comportamentos preocupantes meus filhos relataram ao senhor. O médico pareceu desconfortável, como alguém que não queria estar ali, mas havia sido pressionado a vir. Bem, Francisco, eles mencionaram episódios de esquecimento, apego excessivo a funcionários e suas famílias, possíveis decisões financeiras questionáveis. Que decisões financeiras questionáveis? Perguntou Francisco, fingindo inocência total. Roberto e Márcia se entreolharam rapidamente. Não podiam admitir abertamente que estavam especulando sobre heranças e testamentos. Pai, você deu uma gratificação muito grande para Rosa no mês passado, disse Márcia, tentando soar razoável. R$ 500 para uma faxineira. Isso nos pareceu excessivo. R$ 500 de gratificação natalina para uma funcionária que trabalha aqui há 3 anos, cuida da minha casa todos os dias, mora na propriedade e é absolutamente confiável, explicou Francisco calmamente. Isso lhes parece verdadeiramente excessivo, doutor? Bem, não quando explicado nesse contexto, admitiu o Dr. Mendes. Na verdade, parece bastante razoável. E quanto ao apego excessivo às funcionárias? Pai, você passa horas conversando com aquela menina sobre engenharia, disse Roberto, como se isso fosse evidência de demência. Trata ela como se fosse sua neta. Isabela tem 9 anos e quer ser engenheira civil, explicou Francisco pacientemente. É uma criança inteligente e curiosa, que faz perguntas interessantes sobre meu trabalho. Conversar com ela sobre engenharia me dá prazer e pode ajudá-la a entender melhor a profissão que escolheu. Isso lhes parece comportamento de pessoa senil? O Dr. Mendes começou a parecer genuinamente confuso sobre por que estava ali. Francisco se submeteu a todos os testes que o médico propôs: exames de memória, raciocínio lógico, capacidade de concentração, orientação temporal e espacial. Passou em todos com pontuação perfeita. Francisco está em perfeita condição mental para sua idade, disse o Dr. Mendes para Roberto e Márcia quando terminou a avaliação. Sua memória está intacta, seu raciocínio está claro, sua capacidade de tomar decisões está completamente inalterada. Talvez vocês estejam confundindo as mudanças normais que acontecem com a aposentadoria e o envelhecimento com sinais de incapacidade mental. Francisco viu a frustração e raiva mal disfarçadas nos rostos dos filhos. Todo o plano deles de declará-lo mentalmente incapaz havia desmoronado como um prédio com fundações fracas. Doutor, disse Roberto tentando uma última cartada, mas e essa obsessão com a faxineira e a filha dela? Isso não lhe parece estranho? O Dr. Mendes olhou para Roberto com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Jovem, seu pai é um homem de 82 anos que vive sozinho numa casa grande. É perfeitamente natural e saudável que ele aprecie a companhia de pessoas gentis e interessantes, independentemente de sua posição social. Na verdade, isso demonstra flexibilidade mental e capacidade de formar novos relacionamentos, sinais de mente ativa e saudável. Durante as semanas seguintes, Francisco passou ainda mais tempo com Isabela. Levou-a para visitar alguns dos edifícios que havia projetado no centro de São Paulo, explicando no local como cada estrutura funcionava. Ensinou-lhe conceitos básicos de investimento, usando exemplos simples que uma criança de 9 anos pudesse entender. Mostrou como funcionava sua antiga empresa, falou sobre a importância da honestidade nos negócios e da responsabilidade social dos engenheiros. Tio Francisco, perguntou Isabela durante uma dessas conversas, por que o senhor trabalhou tanto na vida? A pergunta pegou Francisco desprevenido. Como assim, querida? Minha mãe me contou que o senhor trabalhava até muito tarde todos os dias, até nos finais de semana. Por que trabalhava tanto? Francisco parou para pensar. Era uma pergunta simples, mas profunda. Achava que estava construindo algo importante para minha família. Queria dar o melhor para meus filhos. E deu. Dei dinheiro, educação, apartamentos bonitos, carros caros, mas não dei a coisa mais importante. O que era? Tempo, atenção, amor verdadeiro. Isabela ficou pensativa por alguns segundos. Tio Francisco, posso te fazer uma pergunta pessoal? Francisco sorriu.
Claro. Seus filhos te amam. A pergunta foi como uma punhalada no peito, mas Francisco decidiu ser honesto. Acho que eles amam meu dinheiro mais do que amam a mim. Isso deve doer muito. Dói, admitiu Francisco. Mas sabe o que dói mais? O quê? Saber que talvez seja culpa minha. Talvez eu tenha ensinado eles a valorizarem dinheiro mais que pessoas. Mas o senhor pode ensinar eles de novo, né? Minha mãe sempre diz que nunca é tarde para aprender coisas novas. Francisco sentiu lágrimas nos olhos. Sua mãe é muito sábia, e você também. 3 meses depois, Francisco sofreu um infarto leve durante a madrugada. Não foi grave, mas foi suficiente para lembrá-lo de que o tempo era limitado e de que precisava acelerar alguns planos. Rosa o encontrou desmaiado na biblioteca às 6 da manhã e imediatamente chamou o SAMU. No Hospital Albert Einstein, Francisco acordou cercado por aparelhos e enfermeiras. A primeira coisa que viu foram Roberto e Márcia ao lado da cama com flores caríssimas e sorrisos preocupados que não chegavam aos olhos. Podia ler suas mentes como plantas arquitetônicas. Estavam calculando, planejando, se perguntando se dessa vez finalmente... Pai, que susto você nos deu, disse Márcia com uma performance digna de atriz profissional. Quando Rosa ligou dizendo que você estava no hospital, viemos correndo. Como está se sentindo? Perguntou Roberto, mas Francisco notou que ele estava mais interessado em conversar com os médicos sobre o prognóstico do que em realmente ouvir a resposta. Estou bem, disse Francisco. Foi só um aviso. Rosa e Isabela chegaram 1 hora depois. Isabela trazia um desenho que havia feito às pressas no caminho para o hospital. Francisco, como um super-herói construindo um prédio gigante que chegava até as nuvens, protegendo a cidade. Rosa trazia uma pequena rosa branca do jardim, a flor favorita de Helena. Tio Francisco, disse Isabela com aquela seriedade intensa das crianças preocupadas, quando o senhor sair do hospital, posso cuidar do senhor? Francisco sorriu, apesar da dor no peito. Como você cuidaria de mim? Eu leria livros para o senhor quando estivesse enjoado dos remédios. Ajudaria o senhor a caminhar no jardim quando quisesse tomar sol. Faria chá de camomila quando o senhor estivesse triste. Minha mãe me ensinou a fazer chá perfeito. Francisco sentiu uma emoção tão profunda que quase não conseguiu falar. Gostaria muito disso, Isabela. E posso continuar aprendendo sobre engenharia com o senhor? Prometo não cansar o senhor com muitas perguntas. Você nunca me cansa, querida. Suas perguntas são a melhor parte dos meus dias. Quando Francisco recebeu alta 3 dias depois, Isabela cumpriu religiosamente suas promessas. Todas as tardes, depois da escola, ia ao quarto de Francisco ler para ele. Começaram com livros infantis, mas logo Francisco sugeriu livros sobre engenharia adaptados para crianças, biografias de grandes arquitetos, histórias sobre construções famosas do mundo. Tio Francisco, disse Isabela uma tarde, quando eu crescer e ficar rica construindo prédios importantes, vou comprar uma casa enorme para minha mãe descansar, e o senhor pode morar com a gente se quiser. Por que eu moraria com vocês? Porque aí seríamos uma família de verdade para sempre. Eu seria sua neta emprestada, mamãe seria sua filha emprestada, e o senhor seria meu avô emprestado. Famílias emprestadas, às vezes, são melhores que famílias de sangue, porque a gente escolhe ficar junta. Francisco teve que sair do quarto para chorar longe dos olhos de Isabela. Uma menina de 9 anos havia acabado de explicar em 2 frases o que ele levou 82 anos para entender. Havia acabado de oferecer a ele algo que seus próprios filhos biológicos nunca ofereceram, um lugar real numa família que o amava pelo que ele era, não pelo que tinha. Naquela noite, Francisco ligou novamente para Dr. Carvalho. Carvalho, quero adicionar mais uma cláusula ao meu testamento. Que tipo de cláusula, Francisco? Quero estabelecer que, além do dinheiro, Rosa receberá a propriedade completa, a mansão, a casinha dos fundos, todo o terreno. Quero que ela tenha um lar permanente e nunca precise se preocupar com moradia novamente. Francisco, isso é uma propriedade que vale pelo menos 10 milhões de reais. Eu sei, e ela vale cada centavo.
Seus filhos vão ficar furiosos. Meus filhos já têm apartamentos de luxo que eu comprei para eles. Rosa trabalhou 20 anos sem ter uma casa própria. É justo. E a outra cláusula que mencionou? Francisco respirou fundo. Se meus filhos contestarem o testamento, quero que percam não apenas o dinheiro, mas também qualquer participação na empresa. Tudo vai para Rosa e Isabela. Quero que a decisão deles tenha consequências reais. Francisco, isso significa que se eles contestarem, não recebem absolutamente nada. Exato. A escolha será inteiramente deles. Podem aceitar a herança substancial que estou deixando, ou podem tentar lutar por mais e perder tudo. No final daquele ano, Francisco sentiu que sua saúde estava se deteriorando gradualmente. Não disse nada para ninguém, mas os sinais eram claros para alguém que conhecia bem o próprio corpo. Decidiu que era hora de ter uma conversa final e definitiva com todos os envolvidos. Organizou um jantar especial numa sexta-feira de dezembro. Pediu para Rosa preparar o melhor jantar que conseguisse. Era também uma forma de homenageá-la sem ela saber. Convidou Roberto e Márcia, mas também pediu explicitamente que Rosa e Isabela participassem da refeição. Pai, por que elas vão jantar conosco? Perguntou Márcia ao telefone, mal conseguindo disfarçar a irritação. É uma ocasião especial da família. Elas são família, respondeu Francisco. E vocês vão entender por quê. Na noite do jantar, a mesa de 12 lugares da sala de jantar formal foi posta para 5 pessoas. Francisco fez questão de que Rosa e Isabela se sentassem ao seu lado direito, às posições de honra. Roberto e Márcia chegaram pontualmente, vestidos como se fossem a um evento de negócios, e Francisco notou imediatamente como olharam com desdém e irritação para Rosa e Isabela. Pai, realmente não entendo por que elas precisam estar aqui para nossa conversa familiar, disse Roberto assim que se sentaram. Porque elas são mais família para mim do que vocês têm sido, respondeu Francisco sem rodeios. E porque o que tenho para dizer diz respeito a todas as pessoas nesta mesa. Francisco se levantou, pegou uma taça de vinho e a levantou num brinde solene. Quero falar sobre o verdadeiro significado da palavra família. Durante 82 anos de vida, aprendi que família não é apenas sangue ou DNA. Família é quem se preocupa genuinamente com você quando está doente, quem celebra suas alegrias sem inveja, quem oferece apoio sem esperar retorno financeiro. Roberto e Márcia se entreolharam com aquela expressão tensa que Francisco conhecia tão bem. Roberto, Márcia, vocês são meus filhos biológicos e uma parte de mim sempre os amará por isso. Mas nos últimos anos foram Rosa e Isabela que me deram o carinho, respeito e companhia genuína que uma família deve dar. Pai, onde você quer chegar com isso? Perguntou Roberto, sua voz carregada de tensão mal disfarçada. Quero chegar ao fato de que Rosa tem sido mais filha para mim do que vocês. Ela se preocupa comigo genuinamente, não apenas quando quer alguma coisa. Pergunta como foi meu dia e realmente quer ouvir a resposta. Cuida de mim quando estou doente sem ver isso como obrigação. Pai, isso é absurdo, explodiu Márcia. Nós somos seus filhos verdadeiros, elas são funcionárias. Rosa é funcionária durante o dia, corrigiu Francisco calmamente. Mas quando me traz chá sem eu pedir porque percebeu que estou cansado, está sendo família. Quando Isabela me desenha como herói em seus desenhos e fica genuinamente orgulhosa de me mostrar o que aprendeu na escola, está sendo família. Francisco parou e olhou diretamente para seus filhos biológicos. Quando vocês vêm aqui apenas para verificar se ainda estou vivo o suficiente para manter meu dinheiro seguro para suas heranças, não estão sendo filhos, estão sendo herdeiros impacientes. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Rosa pareceu querer afundar na cadeira. Isabela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a tensão elétrica no ar. Pai, disse Roberto, tentando controlar a voz, mas falhando. Acho que suas emoções estão afetando gravemente seu julgamento. Essas pessoas estão se aproveitando da sua idade e solidão. Pelo contrário, respondeu Francisco, minhas emoções finalmente estão sendo guiadas pela razão clara.
Passei décadas tentando comprar o amor de vocês com dinheiro. Apartamentos, carros, investimentos em negócios que faliram, pagamento de dívidas, viagens caras, presentes extravagantes. Nunca foi suficiente. Vocês sempre quiseram mais. Pai, nós sempre apreciamos tudo que fez por nós. Mentiu Márcia com uma voz trêmula que enganaria qualquer pessoa que não a conhecesse há 48 anos. Se realmente apreciassem, disse Francisco, não estariam aqui calculando constantemente quando vou morrer para finalmente herdarem meu dinheiro. Não falariam sobre minha morte como se fosse uma promoção no trabalho. Roberto e Márcia ficaram visivelmente pálidos. Francisco havia tocado exatamente no nervo, que eles tentavam manter escondido. Como se atreve a dizer isso? Explodiu Roberto, perdendo completamente a compostura. Nós nunca... Nunca o quê, Roberto? Nunca falaram sobre como dividir minha herança? Nunca planejaram o que fariam com meu dinheiro quando eu morresse? Nunca sussurraram sobre minha sanidade mental para justificar assumir o controle das minhas finanças? Houve um silêncio mortal. Francisco viu a confirmação na culpa estampada nos rostos vermelhos dos filhos. Senhor Francisco, disse Rosa suavemente, talvez seja melhor Isabela e eu nos retirarmos para que a família possa conversar em particular. Não, disse Francisco com firmeza absoluta. Vocês ficam. Vocês são família. E família verdadeira não abandona a família nos momentos mais difíceis. Francisco se virou novamente para Roberto e Márcia, e desta vez sua voz carregava uma autoridade que eles não ouviam há anos. Quero que vocês saibam que modifiquei completamente meu testamento. Vocês ainda receberão uma herança substancial, mas não tudo. Rosa receberá 5 milhões de reais por 20 anos de trabalho leal e por me tratar com a dignidade que vocês não conseguiram demonstrar. Isabela receberá 20 milhões em um fundo fiduciário para educação e futuro. Além disso, Rosa receberá esta propriedade completa. A mansão, a casinha dos fundos, todo o terreno. O quê? Gritaram Roberto e Márcia simultaneamente, suas vozes ecoando pela sala como tiros. Vocês ouviram corretamente, disse Francisco. Rosa e Isabela receberão 25 milhões em dinheiro, mais uma propriedade avaliada em 10 milhões. Vocês receberão a empresa, que vale aproximadamente 50 milhões, mais 15 milhões em dinheiro cada um. Isso é impossível, balbuciou Roberto. Elas não merecem isso. São apenas funcionárias. Elas merecem infinitamente mais do que vocês, disse Francisco com uma calma glacial. Rosa trabalhou 20 anos para dar a melhor vida possível à sua filha. Isabela sonha em construir edifícios que ajudem pessoas e tornem o mundo melhor. Vocês sonham em gastar dinheiro que nunca ganharam em coisas que nunca vão dar significado às suas vidas. Senhor Francisco, disse Rosa com lágrimas correndo pelo rosto, eu não posso aceitar isso. É muito... Eu nunca pedi... Rosa, a senhora trabalhou a vida inteira honestamente. A senhora merece segurança financeira. Isabela merece a chance de realizar todos os seus sonhos sem nunca se preocupar com dinheiro. Francisco olhou para seus filhos biológicos pela última vez como pai. Vocês têm uma escolha muito simples. Podem aceitar minha decisão e manter a herança substancial que receberão, que ainda os tornará ricos pelo resto de suas vidas. Ou podem contestar meu testamento, alegando que eu estava louco ou sendo manipulado. E se contestarmos? Perguntou Roberto com voz rouca. Se contestarem, perderão absolutamente tudo. O dinheiro, a empresa, qualquer participação em qualquer coisa que foi minha. Tudo irá para Rosa e Isabela. A escolha é completamente de vocês. Roberto e Márcia se levantaram da mesa como se estivessem em transe, rostos transfigurados de raiva e choque. Saíram da casa naquela noite, prometendo lutar por cada centavo, gritando sobre advogados e recursos judiciais. Francisco passou seus últimos meses vivendo da forma mais plena de toda a sua vida. Seus dias eram preenchidos com conversas sobre engenharia com Isabela, caminhadas pelo jardim com Rosa, momentos simples de felicidade genuína. Ensinou Isabela a jogar xadrez, leu com ela livros sobre grandes construções do mundo,
Ajudou-a com projetos escolares que sempre giravam em torno de arquitetura e construção. Rosa cuidou dele com uma dedicação e carinho que Francisco nunca havia experimentado nem mesmo quando era casado com Helena. Não era o cuidado de uma funcionária cumprindo obrigações, mas o amor genuíno de uma pessoa que realmente se importava. Francisco morreu pacificamente em seu sono numa manhã de outono, aos 83 anos. Rosa o encontrou com uma expressão serena no rosto, como se tivesse partido em paz consigo mesmo e com as decisões que havia tomado. O funeral foi pequeno, mas cheio de pessoas que realmente haviam gostado de Francisco. Rosa e Isabela estavam na primeira fileira. Roberto e Márcia chegaram atrasados, sentaram no fundo e saíram antes do final da cerimônia. O testamento foi lido exatamente uma semana após o funeral no escritório do Dr. Carvalho. Como Francisco havia previsto com precisão cirúrgica, Roberto e Márcia imediatamente contestaram tudo, contratando os advogados mais caros de São Paulo e alegando que o pai estava mentalmente incapacitado quando modificou o testamento. A cláusula que Francisco havia adicionado entrou em vigor automaticamente. Por terem contestado o testamento, Roberto e Márcia perderam completamente qualquer direito à herança. Rosa Salazar e Isabela Salazar receberam toda a fortuna de Francisco Salazar, aproximadamente 100 milhões de reais mais a propriedade. E assim, a história de Francisco Salazar, Rosa Salazar e Isabela Salazar se tornou uma lenda sussurrada entre faxineiras, empregadas domésticas e mães trabalhadoras de todo o Brasil. A história de que, às vezes, a família que se escolhe vale mais que a família em que se nasce, e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se multiplicar e transformar o mundo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém especial. Conte nos comentários. Você acredita que família se escolhe? Escreva de que lugar vocês estão nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que inspiram e transformam. Até a próxima!